Ela sai da ordem jurídica, não é isso? Aí o que acontece? Zera o efeito repristinatório, não é isso? Volta a vigorar a norma anterior, que fixaria o valor do salário mínimo e valor ainda mais baixo. Quando é uma omissão parcial, não. Quando ele reconhece o quadro de omissão parcial, o que é que ele faz? Ele notifica o Congresso Nacional para que ele corrija aquela situação. A gente sabe que na de impromissão, a gente vai tratar na aula correta isso aí, na de impromissão, o Supremo, as decisões são decisões meramente abstratas, né? Ele só faz notificar o Congresso para que ele sane aquele quadro de omissão, diferente do mandado de junção, onde o Supremo tem a corrente concretista, beleza? É puxando, é puxando. É rolando aí. Aí, isso aí. Opa, diz aí. Pega a postilazinha aqui. Pode perguntar. A pergunta, falta de norma regulamentadora de alguns direitos da doméstica, né? Seria um caso de cabimento da ADO, né? Agora, o que acontece é que a ADO é um instrumento que não é muito utilizado hoje em dia, em razão disso que eu falei para vocês agora há pouco. O Supremo entende que sua decisão é uma decisão meramente abstrata, só faz notificar o Congresso para que ele corrija aquele quadro. Como em série de mandado de injunção, que a gente vai tratar dele daqui a pouquinho, o Supremo tem uma corrente concretista, ele concretiza o direito, então você tem hoje em dia muito mais a utilização do mandado de injunção, que é uma ação de controle concreto, do que a utilização da ADO, que é uma ação de controle meramente abstrato. Beleza? Então é assim, galera, que a gente identifica a ADO, hein? Dúvida sobre isso aqui? A DPF. Como é que a gente vai identificar a DPF? Residual. Quando não couber a DIN, a DC nem a ADO, vai caber a ADPF. A ADPF é guiada pelo chamado princípio da subsidiariedade. Pelo princípio da subsidiariedade. Ou seja, só vai caber a DPF quando não couber nenhuma outra ação de controle concentrado. Então, a gente vai pelo resto. A gente se pergunta, vai caber a DIN? Não, não cabe a DIN. Cabe a DC? Não. Cabe a DO? Não. Cabe a DPF. Então, alguns exemplos de cabimento da DPF. Se a questão quer que você vai impugnar um ato normativo municipal, cabe a DIN? Não. Cabe a DC? Cabe a DO? Não. Vai caber a DPF. Então, a DPF é cabível contra ato normativo, contra o direito municipal, por exemplo. A questão traz para você o pedido para que você venha impugnar uma norma federal ou estadual anterior à Constituição de 88. Uma norma editada, por exemplo, em 1980. Uma norma pré-constitucional. Cabe a DIN? Não, tem que ser pós. Cabe a DC? Não cabe a DO, vai caber a DPF. Então, é cabível também contra o direito pré-constitucional. Mas aqui um cuidadozinho, hein, galera? Que eu gosto sempre de dar em sala de aula isso aqui. Fazer um alerta. Olha só. Imagina o seguinte. Então, você tem a lei número 1, que foi editada aqui na vigência da Constituição anterior, de 67/69, direito pré-constitucional. E, nesse momento aqui, você quer ingressar com a DPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Primeiro ponto. O objeto vai ser a lei número 1, não é isso? Mas qual vai ser o parâmetro? Vai ser essa Constituição ou essa Constituição? A de 88, galera. Lembra? As ações de controle abstrato, elas têm sempre como objetivo a proteção da Constituição atual. No caso, a Constituição Federal de 88. Se a questão quer que você vai impugnar a lei número 1 com a Constituição anterior, já fique certo que não é ação de controle abstrato. Já corra disso. Vai ser uma ação de controle concreto. Porque as ações de controle abstrato, todas elas, o parâmetro é a Constituição atual, a Constituição de 88. Galera,
a ação de controle abstrato ela tem como objetivo preservar a Constituição atual. Falou em Constituição anterior, esqueça a ação de controle abstrato. Então, aqui, a gente sabe que na DPF você vai fazer o seguinte, vai comparar a lei número 1 com a Constituição Federal de 88. Não é isso que vai acontecer? Nesse caso aqui, galera, se a lei número 1 for incompatível com a Constituição de 88, vai haver sua declaração de inconstitucionalidade. Será que é assim que funciona? Lembra, né? Aqui é caso de recepção ou de revogação. Se a lei número 1 ela for compatível materialmente com a Constituição de 88, ela vai ser recepcionada. Haverá a declaração de sua recepção. Se ela for incompatível materialmente com a Constituição de 88, ela simplesmente será revogada. Então, lembra, em sede de ADPF, tendo como objeto o direito pré-constitucional, não esquece nunca mais disso, o parâmetro sempre vai ser a Constituição atual. E aqui não vai haver uma declaração de inconstitucionalidade. Vai haver uma declaração de recepção, se for compatível materialmente, ou de revogação, se for incompatível materialmente. Então, é assim que vai funcionar. Galera, alguma dúvida sobre ações de controle abstrato? Ficou alguma dúvida? Então, lembra, dando uma resumida no que a gente viu aqui, para a gente partir para o outro lado, ação de controle concreto. Primeiro passo, verifica se é petição inicial e recurso. Verificou que aquela matéria nunca foi levada ao Poder Judiciário, petição inicial. Segundo passinho qual é? Bora ver se a questão trata de uma situação concreta a ser resolvida ou análise em tese de uma norma com a Constituição. Verificou que a análise é em tese e controle abstrato. Terceiro passo, vai no objeto. Pelo objeto, você vai identificar se é ADIM, se é ADC, se é ADO ou se é ADPF. Tranquilo? Vamos seguir em frente. Então, vamos tratar agora dos chamados remédios constitucionais, que são as ações de controle concreto. Se vier para vocês uma ação de controle concreto, provavelmente vai ser uma dessas aqui. Ou um habeas corpus, ou um habeas data, ou mandato de segurança, ou mandato de injunção, ou ação popular, ou ação civil pública. Será certamente uma dessas daí. Vamos separar isso aqui por partes. Primeiro passo. Como é que a gente faz para saber se vai ser um habeas corpus, um habeas data ou um mandado de segurança? É por exclusão que a gente faz. Primeiro passo que vocês vão ver. Bora ver se é habeas corpus, habeas data ou mandado de segurança. E é muito fácil de verificar, né, galera? A gente sabe que para cada direito que a Constituição tem, ela dá uma respectiva garantia. O habeas corpus objetivo é garantir o quê? Liberdade de locomoção. Então, se a questão trata de liberdade de locomoção, não tenha dúvida. Vai caber habeas corpus. Daqui a pouco a gente trata de situações que podem confundir a cabeça de vocês, mas bora começar pelo simples. Tratou de liberdade de locomoção, habeas corpus. Alguém que está preso ou em vias de ser preso. Particularmente, acho muito difícil cair um habeas corpus. Até porque é uma peça que não é privativa de advogado. Mas, fica aí. A gente vai ver habeas corpus em sala de aula. O professor Alexandre vai ver com vocês. Habeas data. Direito à informação. Mandado de segurança. Direito líquido e certo, não amparável por habeas corpus ou por habeas data. Ou seja, o mandado de segurança,
ele tem um requisito da residualidade. Quando não couber o HC ou HD, você vai de MS. Então, lembra, ele é residual. E, além disso, tem que ser um direito líquido e certo. Passar a informação precisa para vocês, galera. Quando a gente fala em direito líquido e certo, a gente acha que ele só se refere ao mandado de segurança. É erro, hein, galera? No habeas corpus e no habeas data, também o direito tem que ser líquido e certo. A Constituição fala, caberá mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparava por habeas corpus ou por habeas data. Ou seja, se o direito líquido e certo envolve liberdade de locomoção, habeas corpus. Se o direito líquido e certo envolve direito à informação, habeas data. Se não envolve nenhum nem outro, mandado de segurança. O que é o direito líquido e certo? É aquele comprovável de plano por meio de prova documental pré-constituída. É aquele comprovável de plano por meio de prova documental pré-constituída. Em termos mais simples. Nessas ações, galera, não se admite dilação probatória. Não, para comprovar meu direito, eu tenho que ouvir uma testemunha. Esqueça, não vai ser nem HC, nem HD, nem MS. Para comprovar meu direito, faz necessário a existência de uma prova pericial. Não vai caber nem HC, nem HD, nem MS. E mais uma vez eu lembro vocês, não se preocupem com isso. A questão diz para vocês, galera, se o direito é ou não é líquido e certo. A FGV sempre é muito clara, a gente reclama muito da FGV, mas ela sempre é muito clara nesses aspectos. Ela vai dizer lá que toda matéria fática já está comprovada por meio de prova documental. Ela vai dizer lá que não há necessidade de dilação probatória. Ela sempre utiliza esses termos. Utilizou um termo desse, você verificou que todo o contexto fático é comprovável por meio de documentos que você já tem, o seu direito é líquido e certo. Ela deixa isso muito claro. Você só vai optar agora se vai ser um HC, um HD ou MS, a depender do bem jurídico que está sendo protegido. Locomoção HC, informação HD, nenhum deles mandado de segurança. Mas aqui, alguns cuidados. Primeiro cuidado. Direito à reunião. A gente sabe que a Constituição assegura o direito à reunião em locais públicos, independentemente de autorização, sendo exigido apenas um prévio aviso à autoridade competente. A gente sabe que a reunião ela pode ser estática ou pode ser dinâmica. As pessoas podem se reunir no lugar confinado e ficarem lá se reunindo, debatendo, etc. Mas pode ser que elas saiam em passeata, né? Uma reunião dinâmica. Galera, qual é o remédio jurídico que tem como objetivo garantir o direito à reunião dinâmica, por exemplo? Será que aqui envolve liberdade de locomoção? O Supremo entende que não, galera. O objetivo aqui é proteger o próprio direito à reunião. Então, proteção do direito à reunião, seja estática, seja dinâmica, nem HC, nem HD, é mandado de segurança. Então, primeiro bizu para vocês. Se vier a direito à reunião, lembra, remédio jurídico vai ser um mandado de segurança. Não vai ser nem um habeas corpus, nem um habeas data. Outro bizu importante, que confunde a cabeça de muita gente. A gente costuma dizer que o habeas data objetiva garantir direito à informação. Cuidado. Quando a Constituição trata do direito à informação, ela trata da seguinte forma. Que é direito individual à informação de interesse pessoal de interesse coletivo e de interesse geral. Observe que a Constituição fala do tipo de interesse. Eu posso ter um interesse pessoal em obter informação, esse interesse pode ser um interesse coletivo, esse interesse pode ser um interesse geral. Quando eu falo em interesse pessoal, o que me motiva a obter aquela informação, eu posso querer obter informação sobre minha própria pessoa,
sobre o requerente. Mas eu posso também ter interesse pessoal em obter informações sobre terceiras pessoas, sobre terceiros. Sei lá, eu quero que o INSS me forneça o meu tempo de contribuição. Informação de interesse pessoal sobre minha própria pessoa. Fulco me deve um cheque, que ele não me pagou, eu vou executar o cheque. Mas eu quero ir atrás do bem de Fulco, porque eu preciso saber os bens que ele tem para poder promover a execução e penhorar os bens. Eu tenho feito interesse pessoal e obter informação sobre terceiros. Então, a gente bifurca a informação dessas duas formas. Se a informação de interesse pessoal sobre o próprio requerente estiver constando num banco de dados de órgão público ou banco de dados de natureza pública, aí sim eu poderia utilizar do habeas data. Banco de dados de órgão público. Galera, é um banco de dados de qualquer órgão da administração pública. Banco de dados de órgão público. Observa que aqui, isso aqui está na Lei 9.507 e na própria Constituição Federal. A Lei 9507, que é a Lei do habeas data, está na própria Constituição Federal. Aqui importa quem detém o banco de dados. Se quem detiver for um órgão público, vai caber o habeas data. A segunda situação, não. Cuidado com ela. Ela não está falando quem detém, está falando a natureza do banco de dados. É um banco de dados de natureza pública. O que é que faz um banco de dados ter natureza pública? Quando a informação constante naquele banco de dados, ela não é utilizada apenas para o próprio possuidor dos dados. Ele vai utilizar aquela informação para prestar a terceiras pessoas. Então, eu tenho um banco de dados de todos vocês. Mas essas informações que eu tenho no banco de dados, eu não utilizo apenas para mim. Eu forneço a terceiras pessoas. Aquele banco de dados tem natureza pública. O mais famoso deles, Serasa, SPC, banco de dados de natureza pública. Serasa e SPC tem um banco de dados. Utiliza para quê? Para fornecer a terceiras pessoas. Então, observa. Se você tiver diante de informação de interesse pessoal sobre o próprio requerente, constando em banco de dados de órgão público ou de natureza pública, cabe o habeas data. E nesse caso, você vai utilizar o habeas data para quê? Para obter a informação, para corrigir a informação ou para fazer uma anotação na informação, uma justificativa naquela informação. Então, você que quer uma informação que lhe foi negada, cabe o habeas data. A informação não foi negada a você, mas ela está incorreta, cabe habeas data. Ela não foi negada nem está incorreta, mas você acha que tem uma justificativa para aquela informação. O seu cheque você não pagou, mas você não pagou por quê? Porque o cara que você passou o cheque não fez o serviço. Você vai fazer uma anotação na informação, a justificativa, vai caber o habeas data. Então, galera, o habeas data ele serve pontualmente nessas situações aqui. Por que eu faço um alerta para vocês? Porque se você estiver diante de informação de interesse pessoal sobre terceiros, de interesse coletivo ou de interesse geral, vai caber habeas data? Não. Qual é a pergunta que a gente faz? Vai caber habeas corpus? Obviamente que não. Vai caber o quê? Mandado de segurança, galera. Então se liga, hein? Se a questão trouxer informação, é um indício grande que pode ser habeas data, mas vocês leiam com atenção, porque vai depender do tipo de informação. Para caber habeas data, ela vai ter que preencher todas essas características aqui. Não preencheu, vai de mandado de segurança. E uma outra situação que pode ser cobrada na prova, envolve direito à certidão.
Envolve direito à certidão. O que você quer agora não é a mera informação. Você quer agora uma certidão. Você sabe, galera, que a certidão é o quê? É uma certificação da administração sobre determinado fato. Isso é uma certidão. Imagina o seguinte, você chegou no balcão do INSS e você pediu a informação. Chegou lá para o servidor e fala, olha, eu quero que você me diga quanto tempo eu tenho de contribuição. Ele fala para você, eu tenho tantos anos. Você tem tantos anos de contribuição. Foi na tela do computador e viu. Tu pode fazer uma certidão para mim, narrando isso aí? Ele fala, não, estou com preguiça de fazer, não vou fazer a certidão, não. Você vai utilizar que remédio para conseguir sua certidão? Mandado de segurança, galera. Não houve negativa da informação. Houve negativa do direito à certidão. Então, remédio cabível para proteger o direito à certidão, não pensem duas vezes, vocês vão de mandado de segurança. Então, cuidado com isso aí. Opa, diz aí. Segundo a Constituição Federal, não. Alguns juízes têm admitido, né, no caso daqueles entes despersonalizados, né, um espólio, por exemplo, né, porque ali seria um interesse pessoal e você não tem como entender que o espólio teria interesse pessoal por informação sobre ele mesmo, que até porque é um ente despersonalizado. Então, algumas situações, os juízes têm admitido essa situação, essa utilização do habeas data, mas também admite a utilização do mandado de segurança. Nesse caso, a jurisprudência tem admitido tanto o mandado de segurança quanto o habeas data, as duas situações. Beleza? Galera, alguma dúvida sobre diferenciar HC, HD e MS? Acho que é muito tranquilo, né? Não tem dificuldade quase nenhuma. Só lembra das situações que a gente tratou aqui que a banca pode tentar confundir vocês, mas não vai passar disso se for cobrado. Então é fácil de identificar. Vamos tratar ainda um pouquinho do mandado de segurança. Conversar um pouquinho sobre ele ainda. A gente sabe que a Constituição Federal, ela prevê duas espécies de mandado de segurança. Ela prevê o chamado mandado de segurança individual e o mandado de segurança coletivo. O objetivo de ambos, proteger direito líquido e certo, não amparável por habeas corpus ou habeas data. Exatamente isso. Mas como é que você sabe se você vai entrar com mandado de segurança individual ou mandado de segurança coletivo? Não tem mistério, galera. Quando é que se utiliza o MS individual? De maneira geral, entra no judiciário, ingressa no poder judiciário para ter legitimidade ativa e legitimidade passiva, aquelas partes que fazem parte da relação do direito material. Então, quem faz parte na relação do direito material, como regra, serão as partes legítimas na relação de direito processual. É assim que funciona. Porque, como regra, ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio. Assim funciona no MSI, no individual. No individual, galera, você vai ficar tranquilo. A questão vai deixar clara que você vai entrar com mandado de segurança para proteger o direito daquele seu cliente. Aquele seu cliente lhe procurou porque existe uma situação que o prejudica. E você vai entrar com mandado de segurança para proteger o direito do próprio cliente. Mandado de segurança individual. Ele vai pleitear em nome próprio o direito que lhe é próprio. Simples assim. Ele está com a mercadoria retida e ele quer entrar com mandado de segurança para liberar aquela mercadoria, ou seja, proteger um direito que é dele. Mandado de segurança individual. No coletivo é diferente. No coletivo, a gente tem a chamada figura da substituição processual. Você tem a chamada substituição processual. O que é a substituição processual? Nela, você pleiteia em nome próprio direito alheio, um direito que não lhe pertence. É um direito de outro, mas que você tem permissão legal para pleitear em nome próprio. Então, no MS coletivo, você vai ver que você vai ter um ente que vai entrar com a ação não para proteger direito dele, mas para proteger direito de terceiros. MS coletivo. Então, primeiro bizu para você identificar se é individual ou se é coletivo. Qual o interesse daquele seu cliente? Se o interesse for proteger direito dele próprio, MS individual.
Se o interesse for proteger direito de terceiros, MS coletivo. Daqui a pouco eu vou trazer algumas situações práticas. Segundo o bizu, pela legitimação. Pelos legitimados. Quem é que pode entrar com MS individual, galera? Qualquer pessoa prejudicada que tem o direito líquido e certo, não amparável por habeas corpus ou habeas data. MS coletivo, não. Não é qualquer pessoa. Só pode entrar com MS coletivo partido político com representação no Congresso, entidades sindicais, entidades de classe, e associações legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Então, no MS coletivo, só quem vai poder ingressar são esses entes. Então, olha só como é que você vai se comportar na hora da prova, para poder identificar. Verificou que é um mandado de segurança. É um direito líquido e certo que não vai ser amparado por habeas corpus nem habeas data. Qual é o segundo passo? Bora ver se é individual ou se é coletivo. Primeira pista que você vai ter. Quem vai ser seu cliente? Se seu cliente for um desses 4 aqui, há uma possibilidade grande de ser um MS coletivo. Por que eu falo possibilidade grande, não certeza? Porque você tem que atentar a outro aspecto. Se um ente desse aqui estiver lhe procurando para proteger o direito dele próprio, vai ser um mandado de segurança individual. Já que a gente questão de prova, dizia mais ou menos o seguinte: associação legalmente constituída e que funciona há pelo menos 1 ano. Olha só a maldade. Já falou isso, você já fica achando que é mandado de segurança coletivo. Deseja obter certidão que contenha informação sobre ela própria. Diante do exposto, qual o remédio legal cabível? Individual ou coletivo? Individual. Por quê? Está pleiteando direito próprio e não direito de terceiro. Então, nesse caso, seria um mandado de segurança individual. E lembra ainda, hein, galera, no MS coletivo, não há necessidade de autorização. Para que o ente possa ingressar com a ação. Então, por exemplo, uma entidade de classe quer entrar com o MS coletivo para proteger o interesse daquela classe. Aquela classe precisa autorizar para que ele entre com o MS coletivo? Não, não há necessidade. Porque, lembra, é substituição processual. Está se ingressando em nome próprio. Então, para entrar com o MS coletivo é desnecessária a autorização. Se caiu o MS coletivo para vocês, lembra, você vai ver em sala de aula, né? Mandado de segurança, salvo engano, quem vai dar para você é o professor Manuel errar. Ele vai falar isso para vocês. Mas já fica dentro do logo bizu. Vai ser um tópicozinho que vocês vão ter que abrir na petição inicial da legitimação e demonstrar que não há necessidade de autorização, porque é hipótese de substituição processual. Mas a pessoa só para os efeitos da sentença, né? Se ela quiser entrar no processo, né? Não, de jeito nenhum. Precisa ser membro da associação de classe. Veja, aí depende. Porque, por exemplo, idade sindical, protege toda a classe. Associados e não associados. Entidade de classe e associação, só os associados. Qualquer associado, mesmo que ele não tenha manifestado interesse. O que pode acontecer, que aí eu não imagino que vai ser cobrado para vocês, né? Você pode ter um mandado de segurança individual de um associado e MS coletivo daquela associação a qual ela pertence. Nesse caso, como é que funciona? O associado que entrou com o individual, ele tem que ser notificado no prazo de 30 dias para manifestar sua opção. Se ele deseja manter a ação individual dele, ou se ele deseja ingressar na ação coletiva. É o que nós chamamos de right opt-in e right opt-out. Se ele opta por desistir do seu mandado de segurança, acontece o chamado right opt-in. Ele ingressa nos efeitos do MS coletivo. Se ele pretende manter seu mandado de segurança, é o right opt-out. Ele mantém os efeitos apenas do seu individual. Isso quando há
uma situação dessa. Não havendo, não tem estresse. Vai atingir todos os associados. Beleza?